E eu acho que a gente não deve se furtar a olhar as experiências de países que têm graus de desafios similares ao nosso. Às vezes a gente tem um péssimo hábito de olhar o que país desenvolvido tem feito, e aqui no Brasil a gente vira, não, porque o fundo da Noruega, a Noruega, o fundo nem é para desenvolvimento doméstico, sabe? Vamos pensar em países que têm graus de complexidade similares, porque às vezes a gente fala, não, no Brasil é muito difícil mexer nisso aqui porque é muito complexo. Aí bom, mas se esse país consegue, se aquele consegue, vamos acreditar um pouquinho mais na gente? Olá, eu sou Nicolas Lípolis e esse é o podcast Caminhos da Transição. Nesse episódio, o foco é dinheiro e futuro. Como os fundos soberanos podem ajudar a transformar a renda do petróleo em investimentos no desenvolvimento sustentável. Explicamos o que são e para que servem os fundos soberanos, e trazemos exemplos da Europa, Ásia, África e América Latina, sem esquecer, é claro, do Brasil. Além disso, abordamos a integração dos fundos soberanos com outros instrumentos de financiamento climático. Olá, eu sou a Aline Scherer e nesse episódio do Caminhos da Transição conversamos com o economista Fernando Amorim Teixeira, diretor de sustentabilidade e projetos especiais do Fórum de Fundos Soberanos Brasileiros, diretor de políticas públicas do Centro de Finanças Sustentáveis da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador da Rede Brasileira pela Integração dos Povos. Doutor em Economia, Fernando tem experiência em gestão de pessoas e projetos relacionados ao desenvolvimento nacional e a transição para uma economia de baixo carbono, aliados à justiça social. Torcemos para que você curta a nossa conversa e já te convidamos para escrever seu comentário e enviar esse episódio para aquela pessoa que precisa saber do assunto. Fernando Teixeira, obrigado por ter gentilmente reservado esse tempo para conversar conosco e bem-vindo ao Caminhos da Transição. Obrigado, Nicolas. Obrigado, Aline, pelo convite. Estou aqui à disposição para bater um papo com vocês. Atores de várias partes do espectro político têm apoiado a extensão da exploração do petróleo para a margem equatorial, que é uma faixa da costa brasileira que se estende do Rio Grande do Norte ao Amapá, paralela à linha do Equador, que se acredita ter um alto potencial para a produção de petróleo e de gás. Isso ocorre apesar da indicação do painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, o IPCC, que reúne centenas de cientistas, de que a meta de 1,5 graus Celsius de aquecimento global não é compatível com a abertura de novos poços de petróleo. Entre as justificativas dadas pelos governos está a necessidade de usar a renda dos royalties do petróleo para promover o desenvolvimento socioeconômico dos estados do Norte e do Nordeste adjacentes aos locais de produção. E o governo também vem falando sobre usar esses recursos para investir na transição energética. No entanto, dos 108 bilhões de reais arrecadados com petróleo no Brasil em 2024, apenas 173 milhões foram destinados a ações ambientais e climáticas, o equivalente a apenas 0,16%, segundo dados do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC. Fernando, o que experiências passadas de outros países produtores de petróleo e gás nos dizem sobre como usar a renda desses recursos para financiar o desenvolvimento? Eu tenho estudado, fundos soberanos aí nos últimos 10, 12 anos, primeiramente pela perspectiva internacional mesmo, então acho que eu consigo ter uma visão, pelo menos panorâmica, do uso de rendas que não necessariamente são de petróleo, mas de excedentes associados ou à exportação de alguma commodity, ou à exportação não relacionada a nenhuma commodity, mas a partir de superávites em balanços de pagamentos, de como que os países têm lidado com essas rendas para tentar ou promover o desenvolvimento ou pelo menos se resguardar de choques externos. Os fundos soberanos acabam cumprindo distintas funções. Fundos soberanos são fundos estatais, são fundos que são criados por estados, seja em âmbito nacional ou subnacional, que não têm dívidas significativas, ou seja, não tem passivos significativos, não tem que lidar com o curtíssimo prazo, com obrigações de curtíssimo prazo que acabam gerando algum tipo de engessamento, e são investidores institucionais, ou seja, eles adquirem ativos por dentro dos mercados, respeitando os regramentos e as regulações. Então, existem algumas experiências de países que criaram fundos soberanos com propósito de desenvolvimento. Eu vou trazer uma experiência que é, primeiro, essa que é a da Noruega, que eu acho que é a mais famosa, que é um fundo mais de poupança do que de desenvolvimento, mas que ele atua para resguardar a riqueza para a população norueguesa. E ele foi criado a partir do petróleo do Mar do Norte, ali nos anos 90,
E é interessante pensar que o petróleo era dividido entre Noruega e Escócia, e numa proporção que até que a Escócia tem maior acesso a essas reservas, e a Escócia decidiu não criar nenhuma forma de gerir esse recurso finito, pensando nas próximas gerações. Quanto à Noruega, criou, né, algumas empresas estatais, aproveitou para desenvolver a indústria naval, que era uma indústria pesqueira, né, que tinha aí suas dificuldades associadas à exploração. E, ao mesmo tempo, criou um fundo soberano, que é o Fundo Soberano da Noruega, que reinveste, né, externamente os recursos, mas pensando em ser uma riqueza para o povo norueguês quando o petróleo acabar. A Escócia acabou permitindo que, por instrumentos de mercado, meio que de forma automática, o desenvolvimento aconteceria, e não foi o que aconteceu. Então, eu acho que a ideia de se criar instrumentos de gestão intertemporal de riquezas finitas, e aí podem estar associados a petróleo ou algum outro minério, eu acho que a ideia é interessante porque você se permite a construir um arcabouço institucional e financeiro voltado a diferentes objetivos. Excelente, Fernando, obrigada por ter dado esse contexto. Acho que seria interessante a gente abordar um pouco mais de exemplos. Então, você falou que o Fundo Soberano da Noruega não foi criado com o objetivo de ser desenvolvimentista, mas como uma poupança, né? Que outro exemplo a gente teria, então, de país que criou um fundo soberano e investiu de forma a melhorar a vida da população? Bom, aí tem para todos os gostos. Vou começar pelo mais distante, que talvez seja o mais desenvolvimentista, digamos assim, que são os fundos soberanos chineses, né? A China, a depender do instituto que está fazendo o cômputo, tem 5 ou 6 fundos soberanos com propósitos distintos. O China Investment Corporation, que é o maior deles, 1,3 trilhões de dólares, se eu não me engano, em 2024, em ativos, ele serve a diversos propósitos. Ele tem participação em empresas financeiras chinesas, então ele compra ações dessas empresas para ter informação de como que bancos e fundos estão atuando no mercado chinês. Ele internacionaliza empresas chinesas, então as empresas chinesas, por exemplo, do setor elétrico, que vem para a América Latina. Aqui no Brasil a gente tem, né, a China Three Gorges, a State Grid. O Fundo Soberano Chinês, ele atua como o Exim Bank. A China também tem um Exim Bank, mas o Fundo Soberano Chinês, ela permite reduzir custo de capital para algum tipo de investimento. Então, assim, os fundos soberanos chineses, no geral, eu acho que são um exemplo, talvez mais distante por conta da forma de organização social, de organização do Estado, do que a gente poderia replicar para cá. Mas você tem outras experiências, por exemplo, em países africanos. Recentemente, vários fundos foram criados em países africanos. Que a gente sempre olha, também por ter podido trocar alguma experiência, é o fundo da Nigéria. A Nigéria tem uma holding com 3 fundos soberanos. Então, você tem a holding e 3 fundos com mandatos específicos. Porque o que acontece muitas vezes é que um país quer criar um fundo soberano e quer colocar diversos objetivos e diversos mandatos dentro do rol de atuação, e você acaba não conseguindo cumprir, porque, obviamente, você tem que ter uma governança específica e uma política de investimento específica para o mandato do fundo. E a Nigéria, ela resolveu criar uma holding com 3 fundos com mandatos distintos. Um deles é para infraestrutura. Então, a Nigéria tem conseguido atrair investimento privado para o setor de infraestrutura no país, utilizando como âncora, né, como um instrumento que traz previsibilidade, que pode atuar, né, em diversas partes do projeto, o seu fundo soberano. E aí, trazendo um exemplo mais próximo, que talvez eu acho que é de relevância também, é o caso do Chile. O Chile, em 1985, criou o Fundo de Estabilização do Cobre. E aí, acho que estabilização também é uma discussão relevante, porque às vezes se pensa em desenvolvimento, se pensa mais na questão da mudança estrutural, né, do crescimento com mudança estrutural. Mas se você não tem estabilidade de receitas para o Estado promover suas políticas públicas, se você não tem estabilidade até para dar algum nível de resiliência fiscal para os Estados, você tem mais dificuldade de criar políticas de desenvolvimento. Então, o Chile, em 2006, ele liquidou o seu fundo de estabilização, porque, enfim, ele queria um fundo para financiar outras coisas, além de financiar propriamente o orçamento fiscal, né, por conta de frustração da receita do fundo do cobre, e criou 2, em 2006 e 2007, um voltado à estabilização mesmo, né, mantinha o mandato original do primeiro, e o outro para financiar o sistema previdenciário chileno. A gente sabe que o Chile tem um problema previdenciário muito sério, e resolveu criar um fundo com esse propósito para financiar o sistema previdenciário, e que não podia ter nenhum saque em 10 anos. Então, criou um mecanismo para preservar o fundo ganhasse proporção, ganhasse volume, e que pudesse, enfim, ter essa utilidade depois de 10 anos.
Então, assim, só para mostrar como existem variações, mas existem variações associadas às realidades locais e aos modelos de desenvolvimento que se quer criar. Então, eu acho que essa certa flexibilidade do instrumento Fundo Soberano, eu acho que ela é importante a gente pensar o Brasil. Nós estamos falando muito aqui de petróleo, mas também os desafios do petróleo e do gás são muito próximos dos desafios de outras commodities, dos produtores de outras commodities, como o caso do cobre, né, os produtores de minerais. E também lembrando que a Nigéria é o maior produtor de petróleo da África subsaariana. Então, essa experiência deles com os fundos soberanos também é muito interessante para pensarmos o caso do Brasil. E falando em Brasil, nós sabemos que no Brasil tem um fundo social, que foi criado em 2010, que foi estruturado legalmente para funcionar como fundo soberano, mas nunca funcionou como tal. Fernando, você poderia comentar um pouco sobre por que não deu certo? Eu posso comentar, eu posso especular a respeito, mas na verdade o Brasil teve duas experiências, mais ou menos no mesmo período, com um propósito semelhante. Então teve o Fundo Soberano do Brasil, o FSB, que foi criado em 2008. Esse era, sim, para ser um fundo soberano stricto sensu, só que ele tinha uma questão no seu desenho inicial, que ele era um fundo associado a superávit fiscal, superávit primário. Porque o Brasil, né, no ano anterior, nos anos anteriores, tinha tido algum tipo de fôlego fiscal, e alguém considerou que, não sei por quê, que o Brasil ia conseguir manter essa trajetória. Obviamente que isso não foi possível. A forma de gestão também parece que foi a mais apropriada, digamos assim. O fundo nunca chegou a ganhar o volume necessário para se consolidar como um instrumento de gestão intertemporal. E, mais uma vez, ele não estava associado a uma riqueza, a aportes anuais garantidos, que poderia, por exemplo, ter acontecido se estivesse diretamente associado a exploração do pré-sal, enfim, que tinha sido descoberto alguns anos antes, ia começar a operação em pouco tempo. O Fundo Social do Pré-Sal, ele tinha uma característica semelhante, mas ele tinha as amarras legais, né, a questão da distribuição enfim, tinha vinculação com a Conselho de Educação e tinha também alguns outros carimbos, que aí eu não vou saber aprofundar, mas saiu um relatório do Tribunal de Contas da União há pouco tempo que mostra as razões pelas quais o Fundo Social do Pré-Sal nunca foi o que deveria ter sido. O que aconteceu? A partir desse relatório se resolveu se redesenhar o Fundo Social do Pré-Sal, mas, mais uma vez, assim, ele não atua como fundo soberano porque ele não é investidor institucional per se. Ele acaba sendo um fundo que vai ser acessado para programa de moradia. Não é um investidor institucional que, mais uma vez, compra ação, investe em equity, em debenture, eventualmente em ativos imobilizados ou em projetos, mas sempre visando a rentabilidade, né? Os fundos soberanos, eles têm essa característica, acho que isso é muito importante frisar. Fundos soberanos não são filantropia, não são doação, eles são instrumentos tais quais outros investidores institucionais, como fundos de pensão, por exemplo, que visam retorno. A diferença é que os fundos soberanos, como eles são estatais e não têm essas obrigações de curto prazo, não tem que pagar pensionista, eles têm maior flexibilidade para se associar a políticas públicas ou para associar a sua política a para projetos mais estruturantes, mas eles não vão colocar recurso para perder. A diferença, por exemplo, a gente tem participado dos encontros do International Forum of Sovereign Wealth Funds, que é o fórum internacional dos grandes fundos soberanos, e a gente vê que existe um certo interesse em casar investimento no Brasil, mas existe muita ignorância do mercado brasileiro e muito receio de entrar com um ator privado que vai sair em 2, 3 anos. Diversos países da África e da Ásia têm criado o Fundo Soberano com mandato estratégico para desenvolvimento dos países. Isso de 2010 para cá, assim, mais de 40, 50 fundos. Então, eu acho que o Brasil não deveria se furtar a discutir uma possibilidade com esse teor. Obrigado. Que interessante, né? Essa experiência que talvez seja até pouco conhecida do grande público, importante você trazer ela aqui, Fernando. E também salientar como o Fundo Soberano é um híbrido, né, de Estado e mercado, e que os dois podem trabalhar em conjunto para o desenvolvimento. E você mencionou aí a experiência dos fundos soberanos subnacionais no Brasil, né? Você poderia dar um pouco mais de contexto sobre o que são esses fundos e quem está construindo esses fundos no Brasil atualmente? É o que você falou, né? Fundos soberanos é um meio através do qual o Estado atua por dentro da economia, mas não para substituir o mercado, senão para gerar o crowding, né? Para gerar um movimento a favor, né? Uma indução de investimento em algum setor. E isso não está fora do lugar, assim, isso é perfeitamente a experiência histórica, né, dos mais diversos países,
corrobora com essa iniciativa. E aí no Brasil, o que a gente teve, a partir de 2017, foi a criação espontânea de fundos soberanos em diversos estados e municípios, inicialmente no Sudeste, né, na costa do Sudeste, por conta, obviamente, da exploração do pré-sal. Então, vindo de baixo para cima, né, Ilhabela, em São Paulo, Maricá, no Rio de Janeiro, Niterói, no Rio de Janeiro, o próprio estado do Rio de Janeiro, por iniciativa da Assembleia Legislativa, que não era totalmente associado ao pré-sal, mas acabou que hoje se beneficia. O estado do Espírito Santo. E aí, mais recente, 3 municípios de Minas Gerais que estão aí em fase final de elaboração dos seus fundos de minério, né, com royalties da Cefem, que é Congonhas, Conceição do Mato Dentro e Itabira. Depois, Saquarema, também no estado do Rio de Janeiro, mais um município que está criando fundo, e as 2 iniciativas não royalty, né, não com ROT, que a gente tem no Brasil, Curitiba e o estado do Paraná, e os fundos que estão sendo ali criados. Curitiba já tem o fundo criado, e o estado do Paraná tem um fundo que também não é commodity, é muito de superávit fiscal e outros rendimentos. Mas a gente tem aí um leque de talvez 10, 12 iniciativas, se a gente considerar algumas que estão aí mais incipientes, e que administram cerca de 10 bilhões de reais de estados e municípios que resolveram criar com uma parcela, né, desse royalty. É bom dizer isso, assim, não é a totalidade dos royalties que se transformam em fundo soberano. 90% dos royalties, estou dando um número fictício, mas só para chegar numa média, 90% dos royalties vai para orçamento corrente e vai ser gasto, né, no dia a dia na política pública. E 10%, digamos assim, isso vai variar de município para município, estado a estado, mas uma parcela menor, né, do royalty, ela vai para uma conta separada da conta do Tesouro, que é a conta do Fundo Soberano, para se transformar nesse investidor institucional. E aí é interessante porque cada estado ou município criou um fundo com um propósito e cada estado ou município tem uma institucionalidade pública para gerir esse fundo. Então, assim, já tem exemplos interessantes, a gente pode falar um pouquinho mais para frente, mas de casos concretos que está acontecendo no Espírito Santo, por exemplo, e outros tantos que estão em vias de acontecer, mais uma vez, se a gente conseguir avançar na proposta de regulamentação que o Fórum de Fundos Soberanos está encampando junto com os fundos subnacionais brasileiros. Fernando, você mencionou o caso do Espírito Santo, se a gente puder entrar um pouquinho mais no detalhe, porque no último dia da COP29, o governador Renato Casagrande anunciou a criação de um fundo de investimento para descarbonização, com um aporte inicial de 500 milhões de reais, o Fundo Soberano do Espírito Santo. O Fundo do Estado do Espírito Santo é hoje talvez o nosso benchmark, porque é o que está mais avançado, né? E principalmente porque está associando a origem dos recursos com projetos sustentáveis no território, então está indo além da rentabilidade financeira per se. Mas o Estado do Espírito Santo ele tem uma particularidade que permite com que o investimento aconteça sem que os gestores necessariamente estejam incorrendo em alguma insegurança jurídica. Hoje, trazendo um pano de fundo assim, hoje os fundos subnacionais brasileiros eles não têm uma regulamentação específica, eles acabam sendo enquadrados, mais por ausência de uma regulamentação específica do que porque se associam de fato com essa lei, mas é a Lei 4.320 de 64 que estabelece fundos especiais, e que os fundos especiais eles são obrigados a contratar bancos públicos para gerir em produtos com pouco risco, principalmente renda fixa, e o que na prática acontece é que a maioria dos fundos tem, né, na agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica do município, o seu gestor, que talvez aquele gestor, né, na agência municipal não seja aquele que vai oferecer os melhores produtos e serviços ou que vai pensar na estratégia de desenvolvimento do município. O Espírito Santo, pelo contrário, ele tem 2 bancos estaduais, né? Um deles é o Banestes, que é o banco comercial, e o outro é o Bandes, que é o Banco de Desenvolvimento do Estado, que dividem a gestão do Fundo Soberano do Espírito Santo. Ou seja, o Fundo Soberano do Espírito Santo é gerido por bancos públicos. O gestor tem segurança de que, se ele fizer um investimento e, eventualmente, o investimento não performar do jeito que ele gostaria, e o Tribunal de Contas, que é o órgão fiscalizador por excelência, não vai achar que ali tem alguma ilicitude. Porque, enfim, você tem, né, uma instituição pública, renomada, e que passa por auditorias nacionais. Então, assim, você tem aí uma institucionalidade característica, né, e própria do Espírito Santo que permite uma gestão, digamos, mais associada ao desenvolvimento do Estado. E aí, hoje, o Bandes, que é o gestor da maior parcela, né, o Banestes faz a parte mais de poupança intergeracional, o Bandes faz a parte de desenvolvimento. O Bandes, por meio, né, do cursos do FUNSES, que é o Fundo Soberano do Espírito Santo, criou um fundo de descarbonização, né, na verdade, ele modelou o fundo, abriu um edital público para a contratação de um gestor privado para esse fundo.
utilizando 500 milhões de reais do Fundo do Espírito Santo. Esse fundo de descarbonização estadual, ele foi desenvolvido pelo Bandes, mas também com relação muito próxima com a Federação das Indústrias, né, com as empresas que estão ali estabelecidas. Você tem ali Petrobras, Vale, né, algumas de celulose, e que já tem um pipeline de projetos voltados à descarbonização, que naturalmente iriam acessar esse fundo, que é um fundo de dívida, né, esse fundo que foi criado e é hoje gerido por um gestor privado. Então, as empresas vão acessar, através de dívida, esse fundo voltado à descarbonização e vão descarbonizar suas matrizes industriais. Existem também outras iniciativas, fundos de equity, mais associados à agenda ESG, mas assim, uma coisa que ainda talvez precise de algum aprimoramento. Só que esse, que é o fundo de descarbonização, é um fundo que hoje é isso, tem R$1 bilhão, talvez seja o maior para o setor no Brasil, e é uma experiência associada à gestão de recursos finitos, usando um banco de desenvolvimento, ou seja, é o Estado participando da gestão de forma, né, eficiente, consequente, né, com as gerações futuras. Então, eu acho que, através desse exemplo, a gente pode começar a discutir muita coisa no Brasil. Esse exemplo do Espírito Santo é uma experiência muito interessante, né? Certeza que várias lições vão poder ser tiradas com essa experiência pioneira. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que, como você mencionou, que o Espírito Santo tem algumas vantagens, né? O fato de ter esses dois bancos públicos, o Banestes e o Bandes, também, como você mencionou, essa concentração de grandes empresas no estado, com a capacidade de propor projetos de descarbonização. Então, apesar de ser um exemplo interessante, talvez não todos os estados e municípios do Brasil possam reproduzir esse mesmo modelo. Agora, tendo dito isso, para além dessa experiência pioneira do Espírito Santo, nós sabemos que o Brasil tem vários outros instrumentos de financiamento climático hoje em dia, né? E que há um esforço de se desenvolver novos instrumentos. Então, nesse contexto de financiamento climático crescendo e, ao mesmo tempo, dessa difusão de fundos soberanos, será que seria possível, de alguma forma, coordenar os fundos soberanos com esse contexto de financiamento climático no Brasil? Não, muito boa pergunta, Nicolas. De fato, assim, é isso. O Espírito Santo tem essa característica sui generis, talvez não seja replicável. Ao mesmo tempo, é sempre importante lembrar que o Brasil tem um sistema de fomento robusto, né, com bancos de desenvolvimento ou bancos nacionais que atuam regionalmente, como o BNB no Nordeste, o Banco da Amazônia no Norte. Você tem o BRDE, que é um banco regional no extremo sul. Você tem um BDMG em Minas Gerais. Então, assim, você tem alguma institucionalidade pública que talvez tenha expertise distinta daquela que o Bandes tem, mas que pode auxiliar. Se você pensa que você tem um BDMG em Minas Gerais e 3 fundos soberanos municipais ali sendo criados, é natural que uma aproximação permita que um banco de desenvolvimento desenhe políticas junto com os municípios que às vezes têm uma institucionalidade, uma burocracia mais frágil, de forma mais eficiente. E fundos de minerais críticos que estão sendo discutidos no Nordeste, ou fundos de minério de ferro no próprio Norte. Assim, como é que você junta essa turma? Eu acho que essa é um desafio que até no Fórum de Fundos Soberanos a gente tem tentado lançar, de como que a gente aproxima o sistema de fomento nacional dos fundos soberanos, porque a gente considera que, como instituições públicas, com mandatos diferenciados, podem atuar de forma complementar e, principalmente, né, como capital paciente para projetos, né, de mitigação, de adaptação e tudo mais. Ao mesmo tempo, eu acho que, assim, como você comentou, o Brasil tem diversas outras iniciativas, inclusive instrumentos de política pública. Você tem a taxonomia sustentável brasileira, que tem lá a classificação de setores prioritários, se são setores verdes ou marrons. A taxonomia ela é voltada exatamente para que o investidor consiga entender se ele está investindo em alguma coisa que de fato é sustentável ou se está num greenwashing através de alguma plataforma aí que foi criada. Então, assim, é preciso que a gente aproxime também esses instrumentos da gestão tanto de fundos soberanos, mas também de bancos de desenvolvimento e empresas estatais. Assim, é preciso essa capacidade de coordenação do Estado para que o instrumento que foi criado seja útil, né? Que haja usabilidade no sentido de que ou as organizações, né, conseguem manusear aquilo a seu favor, ou aquilo não vai fazer muito sentido. Você tem agora um outro instrumento do Tesouro Nacional, que é o EcoInvest, né? Tem o propósito de reduzir risco cambial para investidor externo, principalmente. O terceiro leilão
é voltado para investidor institucional. Então, a gente está em contato com o pessoal do Tesouro para ver se os fundos soberanos internacionais se atraem, vai dar um piso de remuneração, né? Quando se conversa com os fundos soberanos internacionais, o grande receio de entrar num país como o Brasil é a taxa de câmbio. Eles podem ter medo de uma outra coisa, alguma outra volatilidade ou incerteza política, mas o que afasta é taxa de câmbio. Acho que é importante a gente estar conversando sobre esse assunto, especialmente nesse momento do início da exploração de petróleo na margem equatorial, né? De certa forma, essas ferramentas tornam mais seguro o investimento no futuro da economia brasileira e também da transição energética. Acho que a gente podia talvez trazer mais um exemplo de transição energética, né? De investimento nessa mudança. Sim, eu acho que podem. O receio que eu tenho é assim, e aí, né, falando também por conta dessa coisa de fundo soberano, assim, eu acho que cada instrumento tem o seu papel e a sua capacidade de influenciar na realidade. A ideia é você compor o mosaico dos diversos instrumentos. Então, por exemplo, no caso dos fundos soberanos, né, se você pensar num fundo soberano associado ali a um mandato geográfico específico, mais uma vez, fundo visa retorno, mas pode investir na economia real. Ao mesmo tempo, você tem regramentos para saque que podem também beneficiar a população local ou uma agenda de reflorestamento, enfim, você pode pensar formas de utilizar, não utilizando o principal, né, do fundo, mas senão a sua rentabilidade, e fazer políticas de diversas formas. Vou dar um exemplo que é conhecido no mundo, que não é de desenvolvimento sustentável, mas o Alasca tem um fundo, né, o fundo do Alasca, que é dos anos 70, se eu não me engano, e o fundo do Alasca paga uma renda básica da cidadania para a população do Alasca a partir dos rendimentos. Nada impede que você tenha um fundo com mandato regional para o norte e que tenha essa característica, você pensar que o que rentabiliza se transforma ou em política assistencial ou numa política pública mais estruturante, enquanto que o que é investido pode influenciar o desenvolvimento territorial por outras vias. Então, assim, eu acho que tem formas possíveis de você pensar numa coisa a partir de uma renda, de uma exploração. E eu acho que a gente não deve se furtar a olhar as experiências de países que têm graus de desafios similares ao nosso. Às vezes a gente tem um péssimo hábito de olhar o que país desenvolvido tem feito e aqui no Brasil a gente vira, não, porque o fundo da Noruega, o fundo nem é para desenvolvimento doméstico, sabe? Vamos pensar em países que têm graus de complexidade similares, porque às vezes a gente fala, não, no Brasil é muito difícil mexer nisso aqui porque é muito complexo. Aí mas se esse país consegue, se aquele consegue, vamos acreditar um pouquinho mais na gente, porque eu acho que o Brasil tem um track record também interessante de políticas construídas no país e que deram certo, utilizando, mais uma vez, esses instrumentos ou fiscais ou da administração indireta, e que a gente deveria acreditar mais na nossa capacidade e desenvolver aquilo que a gente eventualmente não tenha. E eu acho que transição energética tem tudo a ver com isso, né? Você tem aí, fundos soberanos podem ser instrumentos para isso, você tem, enfim, as empresas estatais aí do setor que deveriam investir mais em transição. Enfim, vários fundos soberanos no mundo têm feito isso. Se pensar, os chineses têm comprado parques eólicos aí nos mais distintos lugares. Obviamente que ali tem uma venda casada, eles querem exportar as suas turbinas, mas isso aqui é projeto de desenvolvimento. Mas você tem, por exemplo, no mundo árabe, você tem fundos soberanos investindo em sistemas de utilização de água e sistemas agroalimentares, porque eles sabem que isso vai ser um problema. Então, você precisa desenvolver tecnologia para que eles tenham soberania alimentar. E o privado não necessariamente vai desenvolver essas tecnologias, porque isso incorre, né, em riscos que às vezes não são tão facilmente trazidos para os seus balanços. Agora, o fundo soberano pode investir numa empresa nascente que desenvolve uma tecnologia como essa. Então, assim, acho que as possibilidades são várias. É muito interessante isso que você falou, Fernando, e eu acho que está muito alinhado com o espírito aqui do podcast Caminhos da Transição, a importância de ampliarmos o olhar, né, para além do Brasil e para além de alguns casos seletos na Europa, na América do Norte, e trazer a experiência de países da África, da Ásia, da América Latina, que, como você falou, tem desafios semelhantes ou, por vezes, até maiores que os que o Brasil tem, né? E que às vezes nos fixarmos muito em alguns exemplos como Noruega ou até a Alasca ou o que for, a gente não percebe, a gente não se dá conta desses exemplos, né? E outro ponto interessante que você abordou um pouco nos exemplos anteriores é a questão da desigualdade geográfica, né? Porque eu acho que isso que é importante mencionar,
porque os fundos soberanos no Brasil, claro, eles partem de uma abundância de recursos do petróleo, que também tem a ver um pouco com a desigualdade na distribuição dos royalties do petróleo no Brasil, né? Até em 2024, um relatório do TCU apontou essa distorção como uma chamada loteria territorial, né? Porque as leis que determinam a alocação de royalties são leis antigas, mas que tem sido muito difícil de alterar. Então, o que você mencionou sobre exemplos de investimentos, até indo mais além dos limites dos municípios, né, ou dos estados, podem também servir para corrigir essas distorções geográficas. E também todos os exemplos que você deu de como os fundos soberanos podem ajudar a atingir vários objetivos, desde segurança alimentar, segurança na água, desenvolvimento tecnológico, né? Então, realmente é um assunto que vale a pena ser estudado e abordado, e muito obrigado pela sua contribuição aqui para começarmos a discutir esse tema tão importante. Eu que agradeço, Nicolas. Eu acho que assim, é claro que tem todas as questões que você trouxe, e ao mesmo tempo, eu acho que a coisa da distribuição está no STF, né? Eu acho que a discussão talvez que a gente deva fazer é que existem várias possibilidades, né? Eu acho que a gente deveria focar, inclusive de fundos não commodities, né? Fundos não associados à exploração e que podem atuar, inclusive se você pensar usando condicionalidade. Então eu vou investir nisso se você desenvolver aquilo, não só uma condicionalidade associada ao retorno, a um pagamento, um investimento ou por um crédito, senão uma condicionalidade associada ao desenvolvimento sustentável. Então assim, acho que são várias possibilidades, a gente pode explorar melhor em outro momento, mas agradeço demais pela oportunidade. Assim, é um assunto que eu gosto de tratar. Eu acho que fundos soberanos precisam estar na pauta do dia de governantes, da população, de legisladores, de órgãos de controle. Então aqui é uma oportunidade a mais que eu agradeço da gente conseguir, né, colocar o tema para um público mais amplo. Obrigado. Muito obrigada a você por nos ouvir ou nos assistir até agora. Aproveita para deixar seu comentário, sua avaliação e compartilhar o link desse episódio com aquela pessoa que vai gostar de saber mais sobre o assunto. A gente se espera na próxima conversa sobre caminhos da transição.